Olá, queridos irmãos e irmãs, vamos dando continuidade ao nosso estudo das Escrituras, no livro de Mórmon, Outro Testamento de Jesus Cristo. Vamos dando continuidade ao livro de Jarom. Pois bem, vamos à leitura. Livro de Jarom. Os nefitas cumprem a lei de Moisés, aguardam a vinda de Cristo e prosperam na terra. Muitos profetas esforçam-se por manter o povo no caminho da verdade, aproximadamente 399 a 361 a.C. Agora eis que eu, Jarom, escrevo algumas palavras segundo o mandamento de meu pai, Enos, para que nossa genealogia seja conservada. E como estas placas são pequenas e estas coisas são escritas com o fim de beneficiar nossos irmãos, os lamanitas, necessário é, portanto, que eu escreva um pouco. Não escreverei, porém, a respeito de minhas profecias, nem de minhas revelações. Pois, o que mais poderia eu escrever além do que meus pais escreveram? Não revelaram eles o plano de salvação? Eu digo-vos que sim, e isto me basta. Eis que é necessário que muito se faça entre os deste povo, por causa da dureza de seu coração, e da surdez de seus ouvidos, e da cegueira de sua mente e de sua obstinação. Não obstante, Deus é sumamente misericordioso para com eles e ainda não os varreu da face da terra. E há muitos de nós que recebem muitas revelações, porque nem todos são obstinados. E todos os que não são obstinados e têm fé comungam com o Santo Espírito, que se manifesta aos filhos dos homens de acordo com sua fé. E então, eis que 200 anos se haviam passado e o povo de Nefe tornara-se forte na terra. Esforçavam-se por guardar a lei de Moisés e santificar o sábado do Senhor. E não eram profanos nem blasfemavam, e as leis da terra eram extremamente severas. E estavam espalhados sobre grande parte da face da terra, assim como os lamanitas. Estes eram muito mais numerosos que os nefitas, e deleitavam-se em homicídios e bebiam sangue de animais. E aconteceu que eles vieram muitas vezes contra nós, os nefitas, para combater-nos. Nossos reis e nossos chefes, porém, eram homens poderosos na fé do Senhor, e ensinavam ao povo os caminhos do Senhor. Portanto, resistimos aos lamanitas e varremo-los de nossas terras, e começamos a fortificar nossas cidades, ou quaisquer que fossem os lugares de nossa herança. E multiplicamo-nos consideravelmente e espalhamo-nos sobre a face da terra. E tornamo-nos imensamente ricos em ouro e em prata, e em coisas preciosas, e em excelentes trabalhos de madeira, em edifícios e em maquinaria, e também em ferro e cobre e bronze e aço, fazendo todo tipo de ferramentas de toda espécie para cultivar o solo, e armas de guerra, sim, a flecha pontiaguda e a aljava, e o dardo e a lança, e todos os preparativos para a guerra. E estando assim preparados para enfrentar os amanitas, eles não prevaleceram contra nós. Confirmou-se, porém, a palavra do Senhor dita aos nossos pais: se guardares meus mandamentos, prosperareis na terra. E aconteceu que os profetas do Senhor advertiram o povo de Nefe, conforme a palavra de Deus, de que, se não guardassem os mandamentos, mas caíssem em transgressão, seriam eliminados da face da terra. Portanto, os profetas e os sacerdotes e os mestres trabalharam com afã, exortando pacientemente o povo à diligência, ensinando a lei de Moisés e o motivo pelo qual foi dada, persuadindo o povo a esperar pelo Messias e a crer na sua vinda, como se ele já tivesse vindo, e desta maneira ensinaram o povo. E aconteceu que, procedendo assim, evitaram que fossem eliminados da face da terra, porque lhes tocaram o coração com a palavra, exortando-os continuamente ao arrependimento. E aconteceu que se haviam passado 238 anos, com guerras e contendas e dissensões durante grande parte do tempo. E eu, Jarom, não escrevo mais, porque as placas são pequenas. Eis, porém, meus irmãos, que podeis recorrer às outras placas de Nefe, porque eis que nelas estão gravados os registros de nossas guerras, segundo os escritos dos reis,
ou os que eles fizeram com que se escrevesse. Entrego estas placas nas mãos de meu filho, Omni, para que se encarregue delas conforme os mandamentos de meus pais. E este é o livro de Jarom. É bem interessante a mensagem que ele passa, que ele conta o relato de seu povo, mas podemos encontrar algumas mensagens aqui, como a que está contida no versículo... Onde está? Aqui, no versículo 9. E estando assim preparados para enfrentar os lamanitas, a gente pode fazer, só fazendo um pequeno adendo, nós podemos fazer esse paralelo daquela época com a nossa vida hoje em dia. Repara bem, versículo 9. E estando assim preparado para enfrentar os lamanitas, ou seja, se a gente estiver confiando no Senhor, preparado para enfrentar os desafios dessa vida, a gente tem a chance de vencer, porque o Senhor pode sim nos proteger. Repara bem, eles não prevaleceram contra nós. Confirmou-se, porém, a palavra do Senhor dita aos nossos pais: se guardardes meus mandamentos, prosperareis na terra. Ou seja, se nós oferecemos ao Pai Celestial um coração arrependido, um espírito quebrantado, um coração quebrantado, um espírito contrito, e guardarmos os mandamentos de nosso Pai Celestial nessa terra, nós prosperaremos nela. E aqui diz também, no versículo 12: E aconteceu que, procedendo assim, evitaram que fossem eliminados da face da terra, porque lhes tocaram o coração com a palavra, exortando-os continuamente ao arrependimento. Ou seja, desde que nós busquemos o arrependimento, nós busquemos a palavra do Senhor, ouvir ela de todo o nosso coração, nós somos poupados da ira de nosso Deus. E o que confirma isso, a gente vem aqui também no versículo 3. Por que acredito, a teoria minha aqui, por que nosso Senhor Jesus Cristo ainda não retornou? No versículo 3. Eis que é necessário que muito se faça entre os deste povo, por causa da dureza de seu coração, e da surdez de seus ouvidos, e da cegueira de sua mente, e de sua obstinação. Não obstante, Deus é sumamente misericordioso para com eles, e ainda não os varreu da face da terra. Ou seja, a gente vê muitos casos de violência de nossos irmãos, homem contra mulher, mulher contra homem, contra crianças, contra animais. E é necessário que muito se faça para com os deste povo, muito se faça com as pessoas deste mundo, pois são surdas espiritualmente, são cegas espiritualmente, e também têm seu coração duro, eles se negam a entender, se negam a abrir seu coração ao arrependimento e ao Pai Celestial e tudo aquilo que é correto, e o arrependimento e os sussurros do Espírito Santo. Por isso que muitas coisas ruins ainda acontecem neste mundo, e por isso que existem muitas pessoas boas neste mundo. Como diz no versículo 4, e há muitos de nós que recebem muitas revelações, porque nem todos são obstinados. E todos os que não são obstinados e têm fé, comungam com o Santo Espírito, que se manifesta aos filhos dos homens de acordo com sua fé. Ou seja, tem sim muitas pessoas que têm revelações neste mundo, que elas podem advertir as outras pessoas, elas podem se precaver, elas veem coisas boas ou coisa ruim, porque cada um tem a sua revelação conforme sua fé. E que perguntem em oração a nosso Deus se as visões e revelações que tem são realmente verdade. Se é de fato aquilo que a pessoa acreditou que lhe foi revelada, foi realmente uma mensagem do Santo Espírito, para que não haja dúvidas. Então nós podemos juntar essas três coisas, que infelizmente o mal ainda acontece sim neste mundo, pela dureza do coração, a cegueira e a surdez espiritual, e o Senhor é misericordioso com todo mundo, e que sim, existe muitas pessoas de bom coração, que têm muita fé em Nosso Senhor, muitas delas até mesmo sem conhecê-lo, seja pela palavra, seja pela oração, que fazem sim muitas coisas boas. Existe também o trabalho missionário,
que é extremamente necessário para que se espalhe a palavra de nosso Senhor. E com isso, nós oferecemos ao Pai Celestial um coração quebrantado e um espírito contrito. Ou seja, o arrependimento completo de corpo, mente e coração e alma. Para que assim nós guardemos nossos mandamentos, os mandamentos de nosso Senhor, e prosperaremos na terra, como diz no versículo 9. Confirmou-se, porém, a palavra do Senhor dita aos nossos pais: se guardardes meus mandamentos, prosperareis na terra. E a gente é continuamente aconselhado a buscar sempre o arrependimento. E que não sejam as palavras duras com as outras pessoas, que não seja algo que afaste do nosso Senhor, mas sim que nos aproximem dele. Ou seja, infelizmente o mal ainda acontece, então que tenhamos fé em nosso Senhor, e tendo essa fé, obteremos revelações de tudo aquilo que nós precisarmos, e perguntemos ao Pai Celestial se de fato o que nós vimos é real, é verdade, é verdadeiro e vem dos céus, que nós possamos guardar os mandamentos para termos uma vida próspera nessa terra, e que nós possamos sempre buscar o arrependimento e aconselhar outras pessoas que também se arrependam. Ah, mas eu não sei se pequei. Aí é recomendação minha, por via das dúvidas, se arrependam todos os dias em oração, em seus corações, em oração em voz alta. Busquem nosso Senhor a todo momento, pois se Ele venceu a morte, imagina o que Ele não pode ajudar a gente a fazer. Ele pode nos ajudar a vencer qualquer obstáculo, espiritual e físico neste mundo. Portanto, tenham fé, busquem o arrependimento e guardem os mandamentos. E ofereçam ao Pai Celestial seus joelhos dobrados ao solo e o completo arrependimento de coração, espírito, mente e alma, ou seja, o arrependimento completo. O que seria o coração quebrantado e o espírito contrito. E este é o testemunho que deixo para vocês a respeito do amor de nosso Pai Celestial e de guardar seus mandamentos e buscar o arrependimento. Em nome de Jesus Cristo. Amém.